Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. Aí na tela você tem as regras gerais, tá? De conduta para esse período de aula remota. Você pode pausar o vídeo para ler. Você encontra também lá no Classroom, tá bom? Bem, então aqui a gente vai dar início a mais uma aula da disciplina de cálculo 1 e a gente vai falar hoje sobre limites laterais, tá? Bem, então no final da aula passada, na aula passada, né, a gente deu a noção, a ideia do que seria limite, tá? A gente viu ali por meio do problema da tangente, problema de velocidade. E mais para o final da aula anterior, a gente viu um pouco da definição de limite, tá? E aqui a gente vai ver limites laterais e a relação que tem com o limite em si, tá? Então, bem, a gente vai iniciar com um exemplo, tá? Um exemplo dessa função h. Essa função h ela é uma função definida por partes, tá? Então, você olha aqui que para t menor do que 0, essa função vale 0. E para t maior ou igual que 0, essa função vale 1, certo? Bem, então o gráfico dela é justamente o que está plotado aqui, certo? Então, para valores menores que 0, ela vale 0, né? Para valores de t negativo, menor do que 0, a função vale 0. Agora, para t maior ou igual que 0, né? Para t maior ou igual que 0, a função vale 1. Inclusive, para t igual a 0. Então, entra aqui, né? E ela é constante igual a 1. Então, o seu gráfico é isso daí, tá? Então, bem, a gente observa, né, olhando para o gráfico, é mais fácil de visualizar, a gente observa fortemente o seguinte: se eu for analisar o comportamento dessa função próximo do t igual a 0, certo? Então, ela tem comportamentos totalmente diferentes. Se eu olho, né, do zero, né? Eu estou aqui, do zero, né? Vou olhar aqui o t igual a 0. O t igual a 0 é isso daqui. Se eu olho para valores menores do que 0, minha função ela é constante igual a 0 aqui, né? Se eu olho para valores de t maiores do que maior ou igual que 0, maior do que 0, essa função é constante igual a 1. Então, se eu tivesse, né? Se eu tivesse aqui no t igual a 0, eu olho para a esquerda, ela vale sempre 0. Se eu olho para a direita, ela vai valer sempre 1, certo? Então, o que você tem, né, com isso? Que quando t tende a 0 pela esquerda, então, quando o t ele vai se aproximando a 0 pela esquerda, ou seja, por aqui, né, pela esquerda de 0, certo? Então, a minha função h, ela tende a 0, certo? Ela tende a 0, porque quando eu olho para a esquerda, ela é sempre 0, então ela vem tendendo a 0, tá? Por outro lado, quando eu olho, né, ela tendendo pela direita, quando eu faço t, né, se aproximar a 0, mas pela direita, ou seja, valores por aqui, né, a minha função é essa, né? Então, conforme o t se aproxima do 0, a minha função ela vai se aproximar de quem? De 1, né? Ela é sempre constante igual a 1, ali quando eu olho para a direita, então ela vai tender a 1, certo? Então, isso retrata bem o comportamento distinto que essa função tem à direita do 0 e à esquerda do 0, tá? Então, na nossa definição de limite, né, tem que existir um valor do qual, quando t tende a 0, né, a minha h de t tem que tender a esse valor, né? Existe esse valor? No caso, não existe, certo? Isso daqui não acontece. Por quê? Porque quando eu me aproximo do 0, por um lado ela se aproxima de 0, por outro lado ela se aproxima de 1. Então, não existe limite, tá? Não há esse valor único, né? Porque esse limite aqui, quando a gente olha, ele é único, né? Ele é único. Então, não existe esse valor, né? Essa é a minha função. Dependendo de como eu me aproximo, ela está se aproximando do 0 e do 1.
certo? Então a gente tem aqui que esse limite ele não existe, certo? Então aqui mais um exemplo de uma função que não tem um limite, nesse caso aqui no zero, tá bom? Bem, mas aí a gente olha que o limite, né? O limite, como a gente definiu na aula passada, o limite não existe. Mas, né? O comportamento, ela é bem comportada a partir do momento que eu olho só para um lado, né? A partir do momento que eu olho só para um lado. Por exemplo, se eu olho só para valores de t maior do que zero, a minha função é bem comportada, ela é sempre igual a 1, certo? E por outro lado, se eu olho, né, para o t menor do que zero, a minha função também é comportada, ela é sempre constante igual a zero. Então, a partir daí, né, é até natural que a gente passe a olhar a questão do limite olhando só por um lado, tá? Ou seja, aproveitando esse comportamento, né, a gente vai escrever o seguinte, a gente vai utilizar essa notação aqui, ó, certo? O limite de t tendendo a zero, e esse sinalzinho de menos, ele quer dizer que a gente vai estar olhando, tá? Então, esse sinal de menos aqui, ó, ele vai estar indicando que a gente vai estar tomando valores menores que t, certo? Então, é o seguinte, eu estou dizendo o quê, né? Qual é o limite com t se aproximando de zero, mas por valores, né? Por valores menores que t, ou menores que zero, certo? Da função h, qual é esse limite, né? O limite, no caso, é zero, tá bom? E também a gente pode olhar o limite dessa função quando t ele vai, né? A gente tem aquele sinal de mais, então somente por valores maiores que zero, ok? Então, quando, né, a gente tem o comportamento aqui que quando t tende a zero pela esquerda, né, ou seja, quando t tende a zero por valores menores que zero, a minha função ela vai tender a zero. Então, por isso que eu tenho esse limite aqui igual a zero, tá bom? Por outro lado, né, quando t tende a zero pela direita, ou seja, por valores de t maior do que zero, então essa minha função h ela está tendendo a 1, foi o que a gente viu. Então, por isso que esse limite com t aqui, ó, certo? Tendendo a zero pela direita, vai ser igual a 1. Então, é como se eu olhasse isoladamente o comportamento de t só por um dos lados, né? Ok? Então, eu tenho aí os limites laterais. Então, o limite de h com t tendendo a zero pela esquerda é 0, e o limite da função h com t tendendo a zero pela direita, ele é 1. Ok? Bem, e aí a gente escreve, tá? Tá aqui escrito, né, para uma função geral. O limite, então aqui é uma função geral, uma função f, e eu boto aqui, ó, o sinal de menos, justamente para indicar, né, que aí eu vou me aproximar do a, mas somente por valores menores que a, tá? X menor do que a. Então a gente diz que o limite à esquerda, tá? É isso que a gente vai dizer, né? O limite à esquerda de f, o limite à esquerda de f quando x tende a, tá? É igual a L, então, igual a L, tá? Se a gente puder tomar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximo de A e o x menor do que A. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é a mesma definição de limite, tá bom? Então, a função f se aproxima do valor L quando o meu x se aproxima de A. Isso é a definição do limite. Como eu estou olhando agora o limite lateral e eu tenho esse sinalzinho de menos aqui, a única diferença é que na parte de se aproximar do A, eu estou dizendo que o x vai se aproximar do A, mas tem que ser menor, tá? Ok? Então, basicamente a mesma definição, só que tem essa diferença aqui, certo? Bem, e aí, sim, e aqui se eu fosse comentar em relação ao limite
né, à direita, então aqui no lugar desse menos seria um mais, e no lugar aqui do x menor do que a, seria x maior, tá? Então, seria a única diferença essa, ok? Então, limite lateral à esquerda, né, e aqui seria a direita. Para não botar duas definições, onde tem um menos ali, se fosse um mais, estaria indicando o limite à direita, e aí estaria dizendo que a função, o f de x se aproximaria de L quando o x se aproximasse de A com valores maiores que A, tá? Com x maior que A, ok? Bem, e aqui é só para a gente olhar o gráfico, tá? Então, digamos que eu quero, né, eu estou olhando o limite aqui, ó, de x tendendo a A, ok? Então, como aqui eu estou olhando, tá, o limite à esquerda, isso quer dizer que eu não vou olhar o que acontece para x maior do que A, tá? Não vou olhar. Só vou estar interessado no que acontece para os valores de x menores que A, tá bom? Ou seja, só vou me importar para os valores menores que A, que aqui estão, certo? Então, aí eu olho o x se aproximando de A com valores menores, né? O que acontece com o gráfico. Então, o gráfico aqui, né? O gráfico faz isso. Então, está se aproximando desse valor aqui, que aqui está medido como L, ok? Por outro lado, aqui eu tenho, certo? O valor, o limite, né? O limite à direita. Então, eu vou me importar com os valores, né, maiores que A, certo? Então, quando o x se aproxima de A, e no caso por valores maiores que A, então ele vem pelo lado direito ali do A, eu vou olhar aqui o comportamento da minha função, né? O que acontece com a minha função. Então, nesse caso aqui, é porque se aproxima de L, tá? O valor se aproxima de L, então o limite à direita de f de x é L, tá bom? Então, no limite à esquerda, só vou olhar para valores à esquerda de A. Não me importa o que acontece à direita. Quando eu estou olhando o limite à direita, eu só vou olhar o que acontece à direita de A. Não me importo com o que vai acontecer à esquerda, tá bom? Só que aí a gente tem uma relação, tá? Uma relação entre o limite normal, tá? Então, observe aqui, ó. Aqui é o limite normal, como a gente tinha visto, né? O limite de x tendendo a A. Aqui eu tenho tendendo a A pela esquerda, tendendo a A pela direita. Eles estão relacionados. De que forma, tá? O limite, como a gente definiu, tá? Ele existe se somente se os dois limites laterais existirem e tá? Forem iguais, tá? Ok? Então é o seguinte, se o meu limite existe, os laterais vão existir e eles serão iguais. Por outro lado, se os limites laterais existirem, tá? E forem iguais, então o meu limite existe, tá bom? Então a gente volta aqui, né, ó, no exemplo anterior. Aqui eu tenho que o limite, né, nesse caso eu tinha aqui o limite dessa minha função h de t, né? Mas o limite à esquerda, ele existe, né? Ele existe e é zero. Nesse caso, e o limite à direita, de t tendendo a zero pela direita, dessa função h de t, também existe e dá zero. Só que aqui os valores são diferentes, né? São diferentes. Então, isso me dá que o limite, né? O limite mesmo dessa função, o limite da h de t no zero, ele não existe, tá? Ok? Isso tá basicamente o seguinte. Vou fazer aqui desenho, certo? Vou botar aqui um ponto A, certo? Ponto A. Quando eu olho o limite, tá? O limite normal, desse modo aqui, eu digo, a minha função f se aproxima de L quando x tende a A, quando x se aproxima de A. Quando eu falo x se aproximar de A, eu estou olhando pelos dois lados, certo? Eu estou olhando pelos dois lados, ok? Quando eu olho, né,
quando eu estou olhando, e aí, quando eu olho o limite à esquerda, né, eu estou olhando só por valores menores que A. Quando eu olho à direita, eu estou olhando para valores maiores do que A. Então, basicamente na primeira definição, x se aproxima de A se ele se aproxima pela esquerda e pela direita, ok? Por outro lado, se ele se aproxima pela esquerda e se aproxima pela direita, então ele se aproxima de A, tá bom? Ok? E aí, o caso que você tem que ficar atento né, quando os limites laterais existem e são diferentes, que é o caso da função h, né? Se eles são diferentes, o limite não existe. Os laterais existem, mas o limite em si não existe, tá bom? Então, fique atento à questão do limite e dos limites laterais, tá? Tem essa diferença. E outra coisa, né? Se um dos limites laterais não existirem, então o meu limite em si também ele não vai existir, tá? Para ele existir, os dois limites laterais devem existir e serem iguais. Então, bem, aqui a gente tem esse exemplo. Então, o gráfico da função g, ele é representado aí na figura. Então, o gráfico é esse, tá? Repare que aqui é aberto, ó, esse ponto não consta no gráfico, tá? Bota a bolinha aberta para deixar bem claro. Aqui também é aberto. Aqui é aberto, também não tá. E aqui, certo? E aqui, esse pontinho tá no gráfico, certo? Então, bem, vou tirar aqui isso tudo. Esse é o gráfico da função g. E aí, pedido aqui para você olhar vários limites aqui, tá? Então, o limite de x tendendo a A pela esquerda, né? X tendendo a 2 pela esquerda, tendendo a 2 pela direita, e o limite, aqui é o limite normal, né? Não é o limite lateral aqui no item C. No item D é o limite de x tendendo a 5 pela esquerda, aqui 5 à direita, e na F é o limite mesmo normal, tá? Então, bem, vamos ver aqui no item A. Então, para isso, a gente vai usar simplesmente o gráfico, tá bom? O gráfico. Então, eu estou olhando aqui, não confunda, tá? X tendendo a 2 pela esquerda, não confunda, certo? Com isto, tá? São coisas totalmente diferentes. Se estender a 2 pela esquerda, quer dizer que quando eu estou no 2, eu vou olhar o x se aproximando do 2 por aqui, e não o menos 2, tá? Isso só para deixar bem claro, às vezes pode ter alguma confusão. Não é isto, tá? Então, eu vou onde? Eu vou no 2. Onde é que está o 2? Está aqui o 2, tá? Aqui está o 2. Eu vou olhar os valores de x tendendo a 2 pela direita, pela esquerda no item A, né? Pela esquerda é por aqui. Quando x tende a 2 pela esquerda, onde que está a minha função? Está aqui, ó. Tá? Minha função está aqui. Ok? E ela vai estar se aproximando de onde? Vai estar se aproximando desse ponto. Ele não está no gráfico, mas ele se aproxima desse ponto, que é o ponto 3, tá? Então, o limite à esquerda, né? Limite de 2 aqui à esquerda da função g de x, ele é igual a 3, certo? Isso tudo é apenas analisando o gráfico, tá bom? Por outro lado, vamos agora olhar o que acontece quando o x tende a pela direita, tende a 2 pela direita, tá? Então, o limite da função g de x, o limite à direita, né? Agora o limite à direita aqui, no item B, limite à direita, da função g quando x tende a 2, tá? Então, o que acontece? Bem, então esse meu gráfico, quando x tende a 2, o gráfico é esse, né? O gráfico é esse, ok? Então, ele vai estar, o gráfico é esse daí, então, ele vai ser isso, né? E ele vai estar se aproximando desse ponto. Não está no gráfico, mas ele vai estar tendendo a este ponto, que no caso o valor dele é 1, né? Então, o meu limite, tá? O limite à esquerda da função g, ele vai ser 1, no caso, tá? E o item C, né? Bem, o item C a gente já tira como uma conclusão, né? O limite
da função g, né, com x tendendo a 2, ele não existe, tá? Não existe. Por que que ele não existe, né? Porque os valores são diferentes, tá? Porque os limites laterais são diferentes. Os limites laterais, nesse caso, existem, mas são diferentes. Um dá 3 e o outro deu 1, tá? Então, não existem. Porque a gente viu aqui que para esse limite existir, os laterais devem existir e ainda devem ser iguais, tá? Devem ser iguais. Então, nesse caso existem, mas não são iguais, então o limite não existe. Os limites laterais existem, tá? Vamos lá, aqui para o item D. O item D, a gente está olhando no 5, então vamos olhar aqui no 5, tá? Primeiro, limite à esquerda, então valores, o x se aproxima de 5, mas por valores menores, tá? Valores à esquerda. Então, o meu gráfico, ele vem daqui, certo? Ele vem por aqui. Ele vai se aproximar, então vou botar aqui, ele vem por aqui, né? Ele vai se aproximar desse ponto. E esse ponto aqui, a gente olha, né? Está relacionado ao 2, ok? Então, esse é meu limite. Limite à esquerda. À esquerda, então tem o sinal de menosinho aqui. Da função g, né, no ponto 5, é igual a 2, tá? E no item E, o limite à direita, né? Então, à direita, a gente está olhando para valores à direita de 5. Então, o meu gráfico é esse, né? Também dá para estar se aproximando desse mesmo ponto aqui, certo? Então, o valor aqui vai ser o mesmo, tá? Coincidir, então, no caso é o 2 bem aqui, né? Dessa função g de x, né? 2. Então, isso daqui, a gente já vai ganhar o quê, né? Que a f, o limite, né? A gente observa o seguinte. Os limites laterais existem? Existem. São iguais? São. Deu 2, né? Aqui deu 2 e aqui também deu 2. Então, o limite, né, também vai existir e vai ser o mesmo valor, 2, tá? Então, vai ser o mesmo valor, ok? Então, basicamente é isso, certo? Então, às vezes é mais fácil você calcular os limites laterais. Se um dos limites laterais não existir, o meu limite não existe. Se os meus limites laterais existirem e derem valores diferentes, então o meu limite não existe. Agora, se os limites laterais existirem e derem o mesmo valor, então o meu limite também vai existir e vai ser aquele valor, tá? Ok? Bem, então aqui a gente tem mais um exemplo, tá bom? Então, o que a gente vai olhar? Bem, aqui a gente tem o limite dessa função 1 sobre x ao quadrado, tá? 1 sobre x ao quadrado. Então, se existe ou não, né? A gente vai olhar se esse limite existe ou não. E aqui, né, a gente vai começar a olhar esses limites infinitos, tá ok? Então, bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer suponha que você não tem o recurso do gráfico, tá? Pra gente ver aqui como seria da forma mais algébrica, tá? Bem, aí você pode ir, né, olhar aquela tabela, tá? Aquela tabela, ok? Tabelinha aqui, atribui valores para x e olha os valores que você vai obtendo para sua função, tá? No caso, a função aqui é a função 1 sobre x ao quadrado, ok? Bem, e como você está interessado no x tendendo a 0, então você vai fazer o que, né? Esses valores aqui cada vez mais próximos de 0, né? Então ali na tabela aqui foi escolhido esses valores, poderia ter sido escolhido outros, né? 1, meio, 0,2, 0,1, 0,01, 0,001, né? Importante é que você vá diminuindo este valor aqui,
tendendo a zero, e olhar o que acontece com os valores da sua função, né? Bem, aqui, o que aconteceu? Você obteve 1, depois 4, 25, 100, 400, 10 mil, 1 milhão. Então você olha assim, está se aproximando de nada, né? Não está se aproximando de nenhum valor. Está só crescendo, crescendo, crescendo e muito rápido, né? Você pode notar esse comportamento na tabela. E, de fato, né, o que acontece aí é que cada vez esse valor está ficando muito grande. Você vai aproximando de zero e cada vez ele vai ficando maior, 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 né? Certo? Então, quando você observa que a sua função ela vai se tornar arbitrariamente grande, né? Arbitrariamente grande, conforme o seu x se aproxima do valor que você está querendo analisar, que no caso é o zero, né? Então, você diz simplesmente que esse limite não vai existir, tá? Porque para existir o limite, para o limite poder existir, tem que existir um número, né? Que é aquele número L, né? Aqui é esse L aí, né? Esse L aqui, ele é um número, né? E aí, a sua função tem que se aproximar desse número L. Só que aqui, a sua função só cresce, 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 e não tem como ela tender a um número, né? Porque ela só cresce, cresce, cresce. Então, esse limite ele não existe, tá? Então, está dito aqui, não existe esse limite, ok? Esse limite ele não existe. E aí, de fato, você olha agora sim, vamos olhar para o gráfico, né? O que acontece no seu x aqui próximo do zero, né? Então, quando você vai se aproximando aqui, ó, vamos olhar o x se aproximando pela esquerda, né? Sua função, ela tem esse comportamento e quando chega perto do zero, ó, ela cresce muito rápido, tá? Quando você vem pela esquerda, pela direita, perdão, ela vem aqui também, ó, e conforme se aproxima do zero, ela começa a subir, né? O gráfico sobe, 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 sobe. Ou seja, aqui é justamente, né? É justamente o comportamento que a gente estava vendo, que ela cresce muito rápido.